Boa noite, Evelyn. Boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos gravar mais um vídeo aqui hoje. Nós estamos tratando da cronologia bíblica, mais especificamente no Antigo Testamento, ou Velho Testamento, como queira. Então hoje nós vamos avançar. E gostaria que você nos acompanhasse, né? Desse um like, nos ajudasse a compartilhar aí, dar o joinha, né? Você colocasse os comentários aí, alguma coisa para nos ajudar também. E se você também quiser refutar, nós estamos aqui abertos para isso. Não temos opinião fechada, mas queremos aprendermos juntos, correto? E eu gostaria, Evelyn, se você quisesse também permitir, se a gente fazer uma oração antes da gente começar. Amém. Pode ser? Bora. Então vamos. Oremos. Senhor Deus, Pai da eternidade, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos para poder falar um pouco da Tua palavra. E queremos apresentar todo homem na terra, como é mandamento da Tua palavra, porque Jesus disse, meu ensinamento é esse, ou seja, meu mandamento é esse, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então nós te pedimos, vai nas prisões, vai nos hospitais, vai nos lugares onde as pessoas padecem necessidade de alimento, do vestuário. Abençoa aqueles que estão nesse momento, num momento de angústia, de profunda tristeza, momento de luto, ou que estão a ponto de perder as suas vidas. Te pedimos, abençoa, leva a paz que transcende todo entendimento, liberta, cura, e nós engrandeceremos o teu santo nome. Confessaremos publicamente aqui que só o Senhor é Deus onipotente, onisciente, onipresente. Assim como o seu Filho Jesus disse que o seu Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós acreditamos, nós cremos, confiamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, dando prosseguimento aqui, Evelyn, no primeiro vídeo que nós gravamos, nós falamos um pouco aqui a respeito de exemplos que podem ser dados, né? Para que, usando de ferramentas, nós conseguimos explicar melhor aquilo que nós estamos procurando entender, correto? Eu dei aqui alguns exemplos, né, dentro da partitura musical, né, como que compõe uma partitura musical, né, como que monta uma armadura. Eu até queria dizer uma palavra que eu havia esquecido aqui, que era armadura. Mas enfim, uma hora a gente vai voltar nisso, que eu acho isso muito interessante e nos ajuda a explicar muita coisa. Como eu disse no primeiro vídeo, explicar é uma coisa, justificar é outra. E tem muitas pessoas que abrem a mão de explicação porque não justificam. Então as pessoas acham que por não justificar, não tem como estudar ou compreender através daquela explicação. E aqui eu acho que isso é muito importante, é fundamental. Através de certas explicações nos ajuda a esclarecer outras coisas. Como diz Martinho Lutero, sola escritura. Quer dizer, tudo é só dentro das escrituras. E eu também concordo. A gente não deve tirar nada de dentro da escritura para fora. E nem colocar de fora para dentro da escritura. Mas se você pode usar de ferramentas para poder nos ajudar a entender certas coisas dentro das escrituras, eu acho também muito interessante, ok? Ok. Então vamos lá. Como nós havíamos falado, e hoje eu quero também que você faça a gentileza de abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, se não me falha a memória, no versículo 17. Nós temos aí no início do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Aí nós temos o... No primeiro? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. 8. Sim. Se não me falha a memória, no versículo 17. Você poderia ler, por gentileza? 17. Deixa eu só encontrar. Sim. Até qual? Só o 17, se não me falha a memória, é 18. Pode ler que eu te falo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo.
Não, não é não. Não? Não. Não é 8 e 17. Julia. É 8 e 17? Uhum. Só um minutinho, por gentileza. Não, é 8... Atos Apóstolos, capítulo 8, não, mas é no versículo 27. 27. É, 27. E aí, por favor. 27. Ele se levantou e partiu? Isso. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Isso. O que eu quero te dizer a respeito disso aí? É uma coisa muito interessante. Aí tinha uma pessoa que ele vivia num lugar onde tinha muita instrução. Eu não sei se ele era uma pessoa totalmente instruída, porque existia os eunucos que tratavam, ou que cuidavam, né, das mulheres do harém, de um reino. Então, eles eram obtidos de duas formas. Uma das formas é que ele era castrado ou não. Mas, de qualquer forma, sendo castrado ou não, ele era uma pessoa que ficava ali, entre aspas, porque era de confiança para poder cuidar das mulheres do harém. Né? Então, tinha lugar que usava a castração, outros eu acredito que não, porque nem todos eram castrados. Mas esse etíope, ele foi até Jerusalém. E na época que ele foi justamente na época da crucificação de Cristo, por ali e tal. E ele estava lendo alguma coisa, e no que ele estava lendo, o Espírito de Deus, ele falou com que teve um dos discípulos, deixa eu ver qual que é o nome do discípulo, era o Felipe. Então o Espírito Santo de Deus falou com Felipe para poder ir em tal lugar e tal, mas ele não, pelo que a Bíblia diz que dá para a gente entender, ele não foi andando, ele foi trasladado, não sei se espírito, mas para mim integral, corpo e espírito. Ele foi trasladado, ele foi tirado de um lugar e levado até outro. Aí ele viu uma carruagem, dentro dessa carruagem estava esse etíope, estava voltando, né, para a Etiópia. Aí, no que ele estava voltando para o lugar dele lá, o Espírito Santo de Deus compeliu o Felipe e falou, aproxima da carruagem. Ele aproximou, quando viu, ele estava lendo alguma coisa. Aí perguntou para ele, né, entende o que lês? Ele falou, como eu posso entender se não tiver alguém para me explicar? Aí ele pegou e falou, então entra para dentro da carruagem. Aí ele entrou para dentro da carruagem junto com o eunuco e ele explicou para ele o que ele estava lendo, a ponto que ele, no meio do caminho, ele converteu, parou a carruagem e foi batizado. Quero dizer o seguinte, que no meu modo de entender aí, quando o Felipe perguntou para ele, entende o que lês? Poderia ele ter perguntado porque o que ele estava lendo talvez seria o Antigo Testamento, porque o Novo não tinha sido escrito ainda, né? Então estava escrito em algumas partes em hebraico, outras em aramaico, talvez ele não entendia a língua, né? Porque estava escrito ainda nessa língua original, né? Ou talvez é porque realmente ele já teria ouvido alguma coisa, mas realmente ele não tinha entendido ainda. E como o Espírito Santo, ele, sondando o coração desse eunuco, vendo o interesse dele, viu que realmente ele não estava entendendo, aí compeliu. Felipe, não interessa. Para mim, o que importa é que, como nós estamos falando aqui, é justamente isso. A pessoa às vezes lê, mas não entende. Você está entendendo? E como que ela vai entender? Justamente pelo fato que eu estou falando, se não tiver alguém para explicar. Sim, correto? Correto. Existe sim, o Espírito Santo de Deus, ela pode iluminar uma pessoa e ela entender, sem ter ninguém para poder ensinar. Mas não é todo mundo que é assim. Você está entendendo? A gente tem que ter, no meu caso, por exemplo, eu nasci num berço evangélico, escutei muita coisa para mim começar a entender alguma coisa. Muita coisa também hoje, graças a Deus, eu aprendi muita coisa também sem alguém me ensinar, mas 99% do que eu aprendi foi porque alguém me ensinou. Ok? Ok. Então eu queria essa passagem com você aí, e eu só não tenho certeza qual que é o versículo que... Dá licença um minutinho. Que ele pegou e falou assim, entende o que lês? Quer ver? E ele respondendo, como posso? Isso aqui, ó, lê esses dois versículos aqui, ó.
Esse e esse aqui, ó. 31 e 32. É, Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Aí, fala da passagem. beleza. Lê mais outro versículo. Qual passa? A passagem toda? Não, só essa que ele estava lendo. Só. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Tá vendo? Isso aí está escrito lá em Isaías. Uhum. Você está entendendo? Sim. Por isso que eu estou falando que ele estava lendo alguma coisa em hebraico ou aramaico. Sim. Talvez ele não entendesse a língua. Então, como ele estava naquela época, né, que estava borbulhando ali a crucificação de Cristo e tal, e ele leu essa passagem que estava lá já profetizada em Isaías. Sim. Entendeu? Então, por isso que o Espírito Santo compeliu Filipe para que ele dissesse para ele: entende o que lês? Aí ele falou: como eu posso entender se não tiver alguém que me explique? Aí eu acho isso muito importante, entendeu? Sim. Então tá, a partir daqui então, como nós havíamos falado, eu vou traçar uma linha aqui, né, igual eu fiz da outra vez, para a gente poder entender, né, que aqui, ó, colocar um zero aqui, isso aqui foi a criação, né? Essa criação aqui que eu estou falando aqui, ó, em 7 dias. Que começou a contagem a partir do momento em que Deus falou: haja luz e houve luz, né? E a partir dali ele começou: haja isso, haja aquilo, e tal, foi criando. Sim. Chegou no dia que ele criou um homem, depois criou a mulher e tal. Aí chegou no 6º dia, ele viu que tudo que ele criou era bom. Aí no 7º dia ele descansou. Ali já tinha muita coisa acontecendo, porque quando a gente entender da criação, haja luz e houve luz, até o 7º dia que ele descansou, tudo que os nossos olhos contemplam e coisas que nossos olhos não contemplam, que aí Deus criou os grandes luminares, os pequenos luminares, o maior para governar a noite, dos dias, o menor para governar a noite e tal. E quer dizer, isso tudo que estava acontecendo, fez uma expansão seca, chamou, né, de terra, porque existia água, mas não tinha uma expansão seca que ele chamou de terra. Uhum. Né? Então isso tudo que aconteceu dentro desse tempo, né? E porque a criação ela obedece tempo e espaço, né? O que está fora da criação, que é Deus é atemporal. Não existe para Deus negócio de tempo e espaço. No meu entendimento, para Deus, o ontem, o hoje e amanhã é uma coisa só. Não existe negócio para Deus de que ontem, e amanhã, o que eu vou fazer? Para Deus não tem isso. No meu entendimento, correto? Então, beleza. Aí aqui, ó, se nós formos falar daqui até aqui, ó, vamos colocar 1000 anos. Aí, por isso que eu falei para você, eu vou colocar aqui Jesus. Ficou muito feio esse J aqui. Jesus não merece isso não. Não, merece mais. Merece muito mais, né? Ficou melhorzinho, ficou? Melhorou. Aí. Então tá. Quando eu falo para você a contagem regressiva que alguém fala assim, olha, 3.000 anos antes de Cristo. Então eu conto daqui para lá. 1 ano, 2 anos, 1.000 anos. 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, que foi aqui mais ou menos a criação, como havia falado. Sim. Só que como nós estamos falando da ordem cronológica do zero, marco zero, da criação do mundo para cá, então eu tenho que fazer dessa forma, 1.000 anos, 2.000, 3.000, 4.000. Mas a contagem que faz do Antigo Testamento ou do Velho Testamento é daqui para lá, correto? Sim. Então se eu falar 4.000 anos de Cristo, está aqui. 3.000 anos está aqui. 2.000 anos está aqui, 1.000 anos está aqui, e aqui está o marco zero de novo. Isso aqui eu quero entender de novo, isso aqui é o marco zero de novo. Aonde daqui para cá é o Novo Testamento, a nossa era ou a era cristã. Deu para entender direitinho, né, filho? Não tem dúvida disso aqui não, né? Não. Então tá. Então, o que eu quero dizer para você é que aqui, ó, isso aqui, nós estamos falando muita coisa ainda dentro do Novo Testamento, do Gênesis. Sim. Tudo dentro do Gênesis. Aí depois de Gênesis, aqui, ó, aí vem aqui, ó, o Êxodo,
ou muitas pessoas chamam de Exodo. Eu não sei por que tem gente que chama de Exodo, mas aqui, ó, aqui tem o Êxodo, aqui tem o Gênesis, Êxodo, Deuteronômio ou não, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Não, tem Deuteronômio também. E depois de Números. Depois de Números é Deuteronômio. Então Gênesis, Êxodo, Levítico. Êxodo, Levítico, Números e depois Números, Deuteronômio. Deuteronômio. Isso, Josué, Juízes. Não, aí não, vamos entrar agora não. Tá. Só até aqui, tá bom, filho? É jóia. Depois nós vamos para frente, pera aí. Deuteronômio. Deu para entender, não deu? Aqui direitinho? Deu. Dá para saber o que é, né? Sim. Que não é exemplo não, tá? Êxodo. Êxodo. Show. Vou colocar aqui, ó, no acento circunflexo que tem. Então vamos lá. Isso que eu falei para você, Noé viveu até 930 anos, como eu tinha falado no vídeo anterior, correto? Sim. Ó, 930 anos Noé viveu. Provavelmente, Noé não, Adão, desculpa. Isso. Aqui é Adão. Isso, nem percebi. Aqui, ó, 1030, provavelmente, vamos colocar 1060. Aqui foi Noé. Então, Adão viveu dentro desse primeiro milênio. Então, ele não foi contemporâneo. Então, veio aqui. Mas teve um dos filhos de Adão, que ele viveu um pouco mais, ele quase foi contemporâneo de Noé. Os 7? Mas ele não conseguiu chegar lá. Sim. Certo? Uhum. Então, o que eu quero dizer para você aqui, olha. Quando você ouve falar do livro de Gênesis, o Gênesis ele vai da criação até a morte de Noé. Da morte de Noé, da criação até a morte de Adão. Da morte de Adão entra na vida de Noé. Vem o dilúvio. Depois do dilúvio, ainda vem muita coisa, porque depois do dilúvio, Noé e a família dele foi dado para eles a incumbência de criar, multiplicar e encher o mundo, encher a terra. Sim. Né? Depois disso houve, mais na frente, houve a Torre de Babel, que foi a confusão das línguas. Isso tudo ainda está dentro de Gênesis. Uhum. Certo? Sim. Tudo dentro de Gênesis. A Torre de Babel. Depois da Torre de Babel, aí veio aquelas questões de José, que foi vendido para o Egito pelos irmãos, né? Porque teve Jacó teve os filhos, aí veio José foi vendido para o Egito, depois teve uma seca muito grande, aí já teve Abraão, uma coisa, tudo está aqui dentro. Sim. Teve Abraão, que Abraão saiu da terra de Ur, dos caldeus, e foi lá para Canaã. Aí depois da Canaã, o povo foi para o Egito porque teve problema. Aí lá teve Jacó teve José foi rei, governador no Egito. Depois os irmãos dele, mas os pais foram tudo para o Egito, e ali foi aonde multiplicou o povo hebreu. A ponto que Faraó ficou com medo, né, aconselhado pelos seus conselheiros, de que o povo prosperava muito e tivesse uma guerra civil ali, eles estavam correndo risco. Aí foi aonde Moisés, depois de matar um soldado, teve que fugir do Egito, e depois de fugir do Egito, Deus mandou ele voltar lá. Isso tudo está aqui ainda dentro do livro de Gênesis. Sim. Mandou ele voltar lá, tirou o povo do Egito e foi para Canaã. Essa saída do povo do Egito, depois das 10 pragas do Egito, aí sim, aí nós estamos saindo do livro de Gênesis e indo para o livro de Êxodo. E Êxodo é justamente saída, que foi a libertação do povo do Egito. O livro do Êxodo vai tratar desse assunto. Dentro desse assunto do Êxodo,
aqui, dentro desse assunto que está no livro de Êxodo, não fala simplesmente da libertação. Sim, a maioria fala disso. Mas aí entra a Tábua das Leis, que foi a primeira Tábua das Leis, que está aqui, ó, nesse livro também. Foi a primeira Tábua da Lei, tá bem? Tá aqui. Então teve a Tábua das Leis, né? E aí o povo, você sabe que o povo pegou e rebelou, fizeram um bezerro de ouro e tal, e porque quando eles saíram do Egito, por causa das pragas, negócio todo, o faraó ele ficou com muito medo. Depois é lógico, é o que eu falo sempre para as pessoas, que esse problema de pessoas que são, eu esqueci o nome agora, quando você consegue convencer alguma coisa, a pessoa de alguma coisa, como é que ela é? Eu esqueci como que tem pessoas que são persuadidas muito fácil, né? Só que na época, claro, que ninguém queria, o faraó jamais queria perder um povo tão próspero como era o povo hebreu, mas a circunstância que levou ele a abrir mão, também por causa de conselheiro, falava, olha, está acontecendo isso e tal, e depois, quando o povo foi sair, Deus falou para ele mesmo, falou, você vai fazer o seguinte, pega esse povo aí e tal, e libera eles, e outra coisa, dá para eles animal, camelo, boi, cabra, ovelha, manda as mulheres egípcias pegar, algumas fizeram voluntariamente, outros não, mas ele pegou e falou, Deus falou com o faraó, fala com as mulheres para pegar colares, brincos, pulseira, joias, né, de ouro, dá para eles, eles têm que sair daqui com muita posse, porque Deus fez isso mesmo, não deixou o povo sair de mão vazia não. Agora, mistérios que a gente não consegue entender é como que esse povo estima que 6 milhões de pessoas saíram de lá. E olha que tem gente que fala que é um número muito conservador, que foi muito mais. Como que 6 milhões de pessoas caminham num lugar deserto, sem água, sem comida, sem calçado para comprar, sem roupa para comprar? Você está entendendo? E caminharam, sem doença, né? A não ser quando Deus mandou a cobra picar o povo lá e matar até o povo se arrepender, né? Mas você vê como que são as coisas, é um mistério. Nós não vamos entrar nessa questão. Sim. Mas está tudo aqui dentro do livro do Êxodo. E vieram também os mandamentos, certo? Os mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos e tal, que são mais de 300 leis, mas está tudo compacto dentro dos 10 mandamentos. 10 mandamentos trata de tudo, mas são mais de 300 leis. Você vê isso também no Êxodo e depois você vê também muito aqui, ó, no livro de Levítico. Tá faltando. No livro de Levítico também você vê. Isso aqui também tem muito mandamento aqui dos sacerdotes. Como tem aqui do Deuteronômio para sacerdote, mandamento para rei, para juízes, tudo está aqui dentro do livro, mas vamos chegar lá. Então, aqui também tem os mandamentos. Correto? Sim. Até que chegou aqui, ó, no livro de Êxodo, trata também de tudo que aconteceu durante o caminho da peregrinação do povo lá no deserto. Beleza. Quando chega mais para o final desse livro aqui, de Êxodo, aí vai falando a respeito de como que seriam divididas as posses, as terras, quando eles entrassem na Canaã. Até então, eles não tinham atravessado o Rio Jordão, que seria, vamos dizer assim, a última barreira de água antes deles entrar na Terra Prometida. Porque depois de atravessar o Jordão, o primeiro obstáculo que eles encontraram, que é muito falado, é a cidade de Jericó. Os seus muros e tal, você sabe aquele que mandou os sacerdotes pegar a buzina, rodear 7 dias, cada dia 7 vezes, depois tocou a buzina e o muro caiu. Isso aí foi o primeiro obstáculo que eles tiveram, depois de passar o Rio Jordão. Então isso aqui que eu estou falando, tudo aconteceu antes do Rio Jordão. Certo? Então beleza. Que quem atravessou o povo, Moisés atravessou o povo no Mar Vermelho, mas quem atravessou o povo no Jordão foi Josué, porque Moisés morreu antes, certo? Então tá, aí quando termina o livro de Êxodo, aí vem um livro de Levítico, o livro do Levítico aqui, porque é uma tribo diferente das outras tribos, a tribo dos levitas. Tem uma das tribos que foi a tribo de Manassés, você sabe que era 12 tribos, correto?
12 tribos, você sabe que era 12 tribos? Não. Eram 12 tribos. Esse número aqui ele é muito importante na Bíblia. Eram 12 tribos. Só que teve uma tribo que foi a tribo de Manassés. Essa tribo, ela foi dividida em duas. E uma dessas tribos de Manassés aqui era a tribo de Levi. E os levíticos eram aqueles que cuidavam dos serviços do templo. Uhum. Então eles iriam ter posse dentro de todas as tribos e as tribos iam cuidar deles. Levar mantimento, é onde veio a questão de levar o mantimento para o templo e tal, que está escrito lá em Malaquias 3:10. Né, quando os pastores fazem, levar os dízimos dos 10% para que haja mantimento na minha casa e tal. Era isso aqui. Porque sim, a tribo de Levi, ela não trabalhava como as outras tribos, elas cuidavam do templo e do serviço do templo. Tá entendendo? É dela que surgiu os sacerdotes, o sumo sacerdote, é isso aí. Tá entendendo? Sim. Então tá tudo isso aí e as leis para eles também, dentro do livro de Levítico. Quando chegou aqui no livro de Números, foi o recenseamento. O recenseamento é que Deus mandou com que Moisés fizesse a contagem dos povos, dentro das tribos. Dividiu em tribos, e cada tribo para saber quantos que tinham na tribo e tal, as tribos maiores, as tribos menores, porque tinha posse, tinha oferta e tal, cada uma fazia segundo o número de pessoas. Deus não fez com que, por exemplo, uma tribo que tinha supomos que tinha 1.000 pessoas, supomos, né? Essa aqui é uma suposição. Sim. E uma tribo que tinha 300 pessoas, a divisão dela ali. É claro que essa tribo que tem 1.000 pessoas ia precisar de um espaço maior de terra para trabalhar, para viver. Essa aqui, um espaço menor. No entanto, essa aqui, ó, é lógico, ia ter que, vamos dizer assim, a quantidade de levita para poder cuidar do serviço do templo seria maior pelo número de pessoas, teria que ter mais templos, enfim. Aqui seria menor, então por causa disso teve o recenseamento. Deus mandou fazer a contagem das tribos, então está aqui dentro do livro de Números. Correto? Correto. Entre outras coisas, mas o mais essencial no livro de Números é isso aí. Depois disso aqui veio o livro de Deuteronômio. Isso aqui também tem repetição das leis, livro de Deuteronômio também. Só o livro de Deuteronômio é um livro assim que ele trata de lei, mas é muito rígido. Mas muito rígido mesmo. Por exemplo, trata das leis para os reis, trata das leis para os sacerdotes, trata da lei para o povo, trata de leis para os crimes, né? E uma coisa que Deus era muito rigoroso, por exemplo, a questão de crime. Que quem cometia crime, ele poderia ser levado a um julgamento, mas tinha que ser com 3 testemunhas oculares. E se as 3 testemunhas oculares fossem provadas depois que eles estavam mentindo, ou burlando, ou eles estavam acusando alguém falsamente, e eles é que sofriam a punição da lei. E a punição da lei era apedrejamento mesmo. Você está entendendo? Sim. Então, o Deuteronômio trata muito disso. E vai até lá no final, daí trata da morte de Moisés, né, que aí entra Josué no lugar de Moisés. Então, deu para você assim, entender um pouquinho, assim, eu tenho um panorama por alto daquilo que trata até Deuteronômio. Você sabe que isso aqui, ó, daqui, eu falando do Gênesis, então vou colocar aqui, que é desde o início até aqui, é chamado de Pentateuco. Pentateuco porque são 5 livros. O penta vem do grego 5, e o teuco é livro, ou então livro, ou então rolo. Porque na época também não falava muito livro não, mas era rolo. Então vem o Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia, que é a Torá dos judeus. Ah, sim. Mas era só até o Deuteronômio? Só até aqui. A Torá. A Torá é só até aqui. Tá vendo? 1, 2, 3. Gênesis, né? 1, 2, 3, 4. Gênesis, Êxodo, Levítico. Esse aqui tá fora, esse eu coloquei para você aqui, que é o primeiro. Então é daqui, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio.
Então, esses 5 livros aqui é o Pentateuco, ou a Torá dos judeus. Uhum. Então, o que acontece? Toda vez que você fala do Pentateuco, é esses 5 primeiros livros. Sim. Certo? Quando você ouve falar de Torá, 5 primeiros livros. A interpretação é outra coisa. Uhum. Por exemplo, o livro sagrado dos muçulmanos, ele é uma interpretação de Maomé da Bíblia. Não é a Bíblia nossa, é a interpretação de Maomé segundo a Bíblia. Ele interpretou... Segundo... Isso. Mas segundo o que diz, é que o Espírito Santo de Deus, o Yahvé, eu não sei se é o Espírito Santo de Deus que eles acreditam assim, mas Yahvé, revelou para ele, ele pegou e fez a interpretação, e lá está o livro dos sagrados muçulmanos. Uhum. Tá entendendo? Aí é outra coisa, não tem nada a ver com a gente também. Sim. Mas a interpretação dentro daquilo que a gente acredita. Uhum. Beleza? Então tá. A partir de Deuteronômio, aí vem o próximo livro depois do Deuteronômio, que é Josué. Correto? Isso. Isso. Aí vem aqui Josué. Uhum. Próximo livro. O livro de Josué, ele trata de quando Moisés morreu. Ficou claro aqui? Você tem alguma pergunta a fazer daqui do Deuteronômio para trás? Tranquilo. Tá tranquilo assim? Sim. Tá. É claro que depois a gente vai esmiuçar um pouco mais o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio. Uhum. Já vai esmiuçar um pouquinho isso aqui, sim, tá bom? Hoje aqui é só mais ou menos um panorama para a gente se situar aqui. Sim. A gente conseguir entender. Beleza? Então, depois vem Josué. Quando veio o livro de Josué, isso aqui, se a gente for entrar, né, na particularidade desse livro aqui, é um problema seríssimo. Você não tem ideia. Não é? Isso aqui é um problema seríssimo isso aqui. Inclusive, é necessário que fale que tem muita gente, que eu não sei se é a teoria da conspiração, que fala que esse livro foi totalmente editado. Então, eu não sei. Isso para mim também não interessa. Eu só sei que depois do Deuteronômio vem Josué. O livro de Josué trata também, a maioria dele trata do próprio Josué, né? Depois da morte de Moisés, que aí ele assumiu a liderança do povo e tal. Aí a gente não vai entrar nos pormenores aqui, no que aconteceu com Josué, mas o livro trata mais foi disso. Né? Aí vem os povos e eles tiveram que entrar na terra, tiveram muita dificuldade, porque o povo lá também era um povo guerreiro, né? E era os cananeus, né? Os jebuseus, ele era um povo terrível. Então, se você volta na genealogia aqui, você vai cair em Adão e Eva, não tem jeito. Vai cair a Caim, Abel e Sete, não tem jeito. Depois Noé, vem os filhos de Noé, né? Que foi, os filhos de Noé foram... deixa eu ver se eu lembro dos nomes dos filhos de Noé. Não, eu não vou lembrar agora assim de cabeça, não. Sim. Mas, enfim, quando você volta aqui, da genealogia depois do dilúvio, que foi Noé, né, com os filhos dele, aí você vai voltar aqui, das 12 tribos que entraram aqui em Canaã, você vai voltar nos 3 filhos os filhos de Noé do mesmo jeito. Deixa eu achar aqui os filhos de Noé, quer ver? Uhum. Vou achar aqui agora. Fora isso, Sem, Cã, Jafé, e teve um outro também. Deixa eu ver se eu vejo. Sem, Cã e Jafé, tá aqui. São 3 filhos. Mas tem um outro também. Ele teve depois, né? Teve um outro também. É esse mesmo, né? Os 3 filhos dele, né? Isso. Isso aí. Então, se você voltar na genealogia aqui, das 12 tribos que entraram na Canaã,
e isso aqui está descrito também no livro de Josué, você vai voltar lá nos 3 filhos de Noé, e se você voltar lá no início, você vai voltar nos 3 filhos de Adão também, certo? Certo. Aí, que são os relevantes, né? Porque, igual eu falei com você, aqui tem 3 filhos, por isso que esses números são muito interessantes. Eu acho, tem gente que acha que não, mas a numerologia judaica é muito interessante. Aqui tem os 3 filhos, e aqui também vão colocar aqui os 3 filhos, que foi de Noé aqui, né? Que está descrito aqui nas 12 tribos. E se eu for falar para você dessa questão das 12 tribos aqui, você fica doida. Se for esmiuçar esse negócio, você tá um B.O. aí que Deus me livre. Então, é melhor até largar para lá. Sim. Beleza, então vamos para frente. Então depois de Josué, que aí tem os livros, que isso aqui é o Pentateuco, aí tem classificação dos livros do Antigo Testamento, que são, aqui é o Pentateuco, aí tem os livros, eu tenho o livro de Josué, aí tem o livro dos reis, primeiro reis, segundo reis, tem o livro das crônicas, que é a primeira crônica, a segunda crônica, quer ver? Vamos para frente aí que você vai ver. Depois de Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Juízes. Aí, vamos lá. Vem o livro de Josué, aí vem o livro de Juízes, não é isso? Sim. Ó, o livro dos Juízes, que isso aqui é antes de estabelecer os reis. Antes de estabelecer os reis, tinha os juízes. Porque, como não tinha rei, esses livros dos juízes aqui, ó, é para que o povo cumprisse a lei. E quem não cumprisse a lei, tinha os juízes para poder julgar. Então veio o livro de Juízes. Sim. Depois do livro de Juízes, veio o livro de Juízes, Ruth. Ruth. Bom, Ruth, como você sabe, foi aquela mulher que, junto com a sogra dela, eles foram se não me falha a memória, para o Egito. Só que chegou lá, os filhos dela morreu. O marido também da sogra morreu, que era o sogro dela também morreu, e ela voltou com ela para os termos dela, porque ela não era uma mulher moabita, né? Ela era uma mulher estrangeira, mas ela não quis deixar a sogra, voltou com ela e tal, e chegou lá, ela casou com Boaz, né, dos moabitas, e ela acabou sendo uma pessoa muito importante, a Ruth, na Bíblia também. Correto? Correto. Tá, beleza. Então, qual que é a próxima? 1 Samuel, 2 Samuel. Depois de Ruth tem o quê? 1 Samuel, 2 Samuel. E antes de Ruth? Juízes. Tá. Então, 1 Samuel. Isso. 1 Samuel aí, ele trata daquela questão dos sacerdotes. Sacerdote Eli, que o sacerdote Eli teve Samuel, Ana, né? Teve um filho chamado Samuel, tal, que o sacerdote Eli estava no templo e tal, e ela estava orando, aí ele falou que ela estava embriagada, e ela falou que não, que ela queria um filho e tal, Deus deu. Aí ela pegou o filho e levou para o templo para poder ser criado também junto com o sacerdote Eli. Então tem um problema danado com os filhos de Eli aqui, que era muito bagunceiro. Deus mandou ele arrumar a casa dele, não arrumou, ele acabou quebrando o pescoço, caiu da cadeira e morreu. Deus falou com Samuel em sonho, aí veio Samuel, ungido de Deus, um menino muito consagrado e tal, aí veio Saul, isso aqui tudo está dentro do livro de 1 Samuel aí. Aí veio Saul, depois de Saul depois veio Davi, e aí vai embora. Sim. Aí vem 2 Samuel, correto? Correto. Aí vem 2 Samuel. Vai tratando desse negócio de rei também. Aí vai entrando rei. Sim. E o pau quebra aí. O trem é feio. Você não tem ideia. Tá, depois de 2 Samuel vem o quê? 1 Reis, 2 Reis. 1 Reis vai tratar de tudo que aconteceu com os reis da terra toda. Não trata só de um lugar, certo? Da tribo de Judá, Efraim, Manassés. Não, trata de tudo, o livro dos reis. E mais aqui, tem uma questão muito interessante aqui, que é a questão do reino unificado, que durou mais ou menos 400 anos, se não me falha a memória, do reino unificado. O rei 40 anos.
Ou 400 anos. Como é que é? Não, acho que foi 40 anos o reino unificado, porque aí depois vieram os filhos de Davi e aí depois o pau quebrou. Quando veio Labão e Joroboão, aí o pau quebrou. Mas enfim, teve o reino unificado aqui, que veio o reino de Davi. Não, primeiro foi aqui primeiro foi Saul. Depois veio Davi no reino unificado, depois veio Salomão, aí depois o pau quebrou. Desandou, dividiu tudo. Aí ficou o reino do norte, reino do sul. Reino do sul, Judá com capital em Jerusalém, e o reino do norte, os demais que ficaram para cima lá, tudo com o capital em Samaria. E isso tem um pau de goiaba danado aqui, ó. Reino do norte e reino do sul, depois que dividiu. Isso tudo trata aqui, segundo Reis. Depois vem o quê? Primeiro Reis, segundo Reis, Primeira correto? Crônicas, segunda Crônicas. Depois Crônicas. Então tá. Então primeiro Reis, né? Segundo Reis. Depois primeiro Crônicas. Os livros das primeiro e segundo Crônicas. Segundo, não vou nem entrar muito nessa questão. Depois nós vamos minuciar isso aqui. Isso trata de tudo que foi feito, do que os reis fizeram. Sim. A maioria deles aqui das merdas que eles fizeram. Mas só rei que fez só coisa que não devia. Mas eu tô falando com você, não é uma coisinha, não, é coisa que me espantar mesmo. Você tá entendendo? Então tá. Aí depois de segunda Crônicas vem o quê? Esdras. Esse aqui, ó, foi quando ele voltou como é que fala? Quando ele voltou do exílio, depois que eles estavam exilados como escravos. 2%. Tá. Vai descaindo. Que eles voltaram, então aqui trata o livro de Esdras. Depois do livro de Esdras é o quê? Aí vem Neemias. Aí sim, aí já entra a questão dos profetas. Né? Neemias, depois. Esther. Depois. Jó, Salmos. Não, então não é profeta não. Vem o livro de Neemias, e também junto com Esdras aqui é a questão de cativeiro. Depois vem Jó, não, Neemias, Esther. Essa aqui que eu ia falar para você, da Esther, né? Sim. Que é se não me falha a memória, de que ela entrou lá para conversar com o rei Assuero e tal, Sim. aquela história, você sabe? Sim. De Naamã, que queria exterminar o povo e tal, e ela virou uma grande mulher. A história dela é espetacular. Quase ninguém fala disso aqui não, mas nós vamos chegar lá um dia. Sim. Depois, Esther. Jó. Bom. Aí fala mais assim, daquela questão de Jó, que Satanás foi lá, acabou com tudo que ele tinha, aquele negócio todo. Sim. Isso aqui é uma polêmica, que você não tem ideia do tamanho dessa polêmica aqui de Jó, porque tem muita gente que não concorda de jeito nenhum na cronologia que Jó está aqui, fala que Jó está aqui, ó. Mas nós não vamos entrar no mérito dessa questão, não. Sim. A única coisa que eu quero trazer para você entender aqui é que Jó entre outros, igual Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, tudo são chamados de livros poéticos, certo? Sim. Então nós não vamos nem entrar muito nessa questão, não. Nós já vamos passar aqui de Jó, aí vem Salmos, aí vem Provérbios, Eclesiastes. aí vem Eclesiastes, Cantares de Salomão, né? Depois Isaías, Jeremias. Bom, aí sim, aí entra os profetas. Sim. Certo? Eu vou continuar a linha aqui, ó. Aí quando vem aqui, ó, vamos começar aqui dos profetas. Aí vem Isaías, aí vem Jeremias, até chegar em Malaquias. Correto? O último daí do Velho Testamento, correto? Isso. Malaquias, aí os profetas. Todos esses são profetas? Todos os profetas. Daí para baixo tudo é profeta. Tá bom? Então vou colocar aqui, ó, Malaquias. Tem a classificação desses livros aqui que fala dos grandes profetas e dos pequenos profetas. Mas não é porque um era melhor do que o outro. São o tamanho da composição dos livros. O livro de Isaías é o maior. Então, é considerado um grande profeta. Os profetas maiores
e os profetas menores, igual, por exemplo, Abacuque, Obadias, é pequenininho, então são os pequenos profetas. Só por isso. Mas é por causa do conteúdo, do tamanho do conteúdo, Não é vou dizer, não é o por conta conteúdo, do- tamanho do conteúdo, não é porque um era melhor do que o outro, não. Entendi. Cada um profetizou na sua época da forma que Deus mandou, Sim. tá certo? E Jonas também, que foi um grande profeta, apesar de muita gente fala que o Jonas se deu mal, né? Não, Sim. grande profeta também, beleza? Beleza. Aí entra no Novo Testamento. Daqui até aqui é chamado de intertestamentário. Por que é chamado disso? Porque daqui supõe que daqui até aqui, de Malaquias até Jesus, teve 400 anos de silêncio. Não teve mais nada. Deus não se manifestou de mais nenhuma forma. Mas se passaram 400 anos de Malaquias até Jesus, sem Deus se manifestar. Por quê? Será? Não sei o porquê do silêncio de Deus, mas se passaram 400 anos sem Deus se manifestar. E nós vamos chegar lá no próximo vídeo. Show. Beleza? Beleza. Gostou? Muito. Que Deus te abençoe. Que Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite e até o próximo vídeo. Faça o que Jesus falou na Galileia. Fique esperto e não bobeia. Boa noite. Boa Com Deus. noite. Tchau.